Boa tarde, como é seu nome para ficar registrado? Deunilson Roldo. Perfeito, senhor Deunilson, preliminarmente advirto ao senhor que o senhor não precisa responder uma pergunta, é um direito seu e permanecer em silêncio. Entretanto, é a oportunidade que o senhor tem, se assim o quiser, esclarecer esses fatos. O senhor é relacionado nesse processo ao fato 1, 2, 3, 5 e 6. O fato 1, como eu fiz uma menção genérica ao senhor, fraude licitatória. O segundo, corrupção. O fato 3 aqui, só deixa eu constar, o fato 3 também. E o fato 5 e 6 de lavagem. Só um momentinho. Com relação a esses fatos, nós vamos passar ponto a ponto posteriormente. O senhor fique à vontade em responder o que o senhor entender necessário, ok? Com relação ao fato 1, que é essa questão da fraude licitatória, diz respeito pontualmente a uma concessão, uma licitação envolvendo a PR 323. Este fato, supostamente o senhor, eu vou até fazer uma conexão entre o 1 e o 2, porque eles estão conectados, seria a corrupção relacionada a esta questão. O senhor fazer uma questão. O senhor participou de alguma forma dessa fraude de licitação? Recebeu algum valor? Não. Não. O senhor gostaria de explicar, então, por que é atribuído isso ao senhor? O senhor teve conhecimento sobre os termos da denúncia? Sim. A denúncia um tanto quanto longa, alguns fatos. O senhor gostaria de esclarecer? Sim. A história dessa concessão, dessa parceria público-privada, ela surgiu da necessidade do governo do estado dar uma resposta a uma reivindicação da região noroeste do Paraná, numa obra de infraestrutura necessária e que havia gerado uma comoção em 2012 na região noroeste, com um acidente em que morreram 13 ou 14 pessoas, eu não me recordo direito agora. As lideranças políticas da região se mobilizaram e passaram a reivindicar junto ao Estado uma ação corretiva para a infraestrutura da região. A PR-323 era uma rodovia super movimentada, uma rodovia estadual, muito movimentada. A partir em 2013, eu não tinha nenhuma função no governo a não ser a de chefia de gabinete do governador. Em 2013, houve um grupo econômico aí que protocolou um propósito de manifestação de interesse, um PMI, que era o grupo Odebrecht. Protocolou no Estado, junto à Secretaria de Planejamento, e o então Conselho Gestor de PPPs, do qual eu não fazia parte, autorizou o estudo prévio para essa obra de duplicação mediante concessão. Esse processo andou em 2013 e em 2014 culminou com uma licitação pública no modelo PPP, no modelo também de menor tarifa, quem oferecesse a menor tarifa. Inicialmente, nos debates se estabeleceu na época que poderia ser o grupo que oferecesse a maior outorga ao Estado, mas depois de 2 audiências públicas em Cianorte e Umuarama, se não me falha a memória, essas audiências conduziram o setor técnico do DR a optar pelo modelo de menor tarifa de pedágio e não pela maior outorga ao Estado. Esse processo aconteceu de forma bastante atabalhoada, porque era o primeiro projeto de PPP do Estado. E havia uma descoordenação muito grande dentro do governo, porque a Secretaria de Planejamento, havia secretários que estavam saindo para ser candidatos na Casa Civil, por exemplo, o Reinaldo Stefani estava saindo na época para ser candidato, e não tinha quem coordenasse administrativamente dentro do governo o andamento desse processo. Aí houve um contato comigo dos próprios interessados, do Luciano Pisato, que era o representante da Odebrecht na época, procurou e eu consultei internamente, consultei o DR, consultei a Secretaria de Infraestrutura e eu comecei a realizar uma espécie de coordenação administrativa do projeto, internamente. Agora, jamais houve qualquer interferência ou na formulação do edital ou buscando favorecer quem quer que fosse dentro do processo, dentro do certame. Eu nunca tive essa intenção, nunca tive essa responsabilidade. Apenas recebia as demandas administrativas que
processos que não estavam andando, que não tinha resposta. Uma hora a agência de fomento não dava a resposta que precisava para documentos, outra hora também estava envolvida, outra hora a Secretaria de Infraestrutura e Logística, ou o DR, ou a Secretaria de Planejamento. Basicamente, eram esses entes do governo que estavam envolvidos no processo. Então, eu fazia uma espécie de coordenação administrativa, como fazia de outras obras prioritárias do governo. A gente procurava resolver, dar andamento, cobrar prazos, soluções, decisões. Por exemplo, na retomada das obras da duplicação da rodovia da Uva, em Colombo, e houve uma frustração ali, porque havia uma demanda jurídica e empreiteiras que perderam o interesse, tinha que relicitar, enfim, houve um fracasso administrativo no caso de Colombo, que frustrou a gente, que a gente não conseguiu continuar uma obra que foi herdada do governo anterior. Então, isso aconteceu em várias áreas de governo. Esse caso da PR-323, ele também, na sequência, ele acabou gerando um fracasso administrativo, porque o Estado não conseguiu fazer a obra. Só foi ser licitado o projeto depois em outro modelo em 2018, no início de 2018. Perfeito. Só para retificar, eu fiz uma menção, o senhor está, o fato 1, que é a fraude, o fato 3, que é o senhor, que é a corrupção passiva. O fato 2 são de outras pessoas. Sim. Nesse modelo que o senhor já respondeu as perguntas, mas o senhor tem conhecimento sobre os fatos. Eu queria adicionar ainda que eu jamais solicitei, ou me foi oferecido, ou recebi de qualquer vantagem, de qualquer espécie nesse processo. Nunca. O interesse, como coordenador administrativo desse projeto informal, o interesse nosso era realizar uma obra que era uma demanda da região e que a gente tinha consciência que uma resposta administrativa, uma resposta de infraestrutura, geraria benefícios administrativos e políticos para a gestão do Estado. Era nesse sentido. Então, todas as pessoas com quem eu interagi podem atestar que eu jamais tive qualquer conversa cruzada ou enviesada ou suspeita vinculada a algum tipo de vantagem, qualquer tipo de vantagem. Ok. Eu vou até dentro do que o senhor falou, algumas esclarecimentos, depois vamos passar os fatos que estão... O senhor fala de uma audiência pública, o senhor falou... Quando foi essa audiência pública, o senhor se recorda? Foi durante o estudo da PMI ou foi posterior à apresentação? Foi posterior ao estudo e antes da publicação do edital. Foram 2 audiências públicas realizadas em Umuarama e Cianorte. Se eu não estou enganado, foi antes da publicação do edital. Porque elas elas parametrizaram o edital, acabaram tendo influência essas audiências, o resultado dessas audiências acabou sendo acolhido no edital. Okay. Eu não participei das audiências, elas foram feitas tecnicamente pelo DR, que era o poder concedente do projeto. Certo, perfeito. O senhor, o Luciano Pisato, quando que ele procurou o senhor, se você se recorda? Primeiro, se ele procurou o senhor para falar sobre este projeto, vamos até esse projeto. Ele me procurou para falar desse projeto em 2014, quando a gente já estava correndo o prazo, assim, o edital era para ter saído em dezembro de 2013, houve um atraso administrativo, aí veio o Natal, aquela coisa, ficou para janeiro de 2014. Tá. Deixa eu até fazer uma pausa aqui. Durante o estudo da PMI, primeiro, o estudo da PMI foi feito pela Odebrecht? O senhor tem conhecimento? O estudo da PMI, sim, foi feito por eles, porque eles protocolaram e foi autorizado pelo Estado. E neste período de estudo da PMI, houve alguma aproximação de alguém da Odebrecht com o senhor? Sobre esse projeto eu não me recordo. O que eu tive de contato antes de janeiro de 2014, com o Luciano Pisato especificamente, foi que ele me procurou para saber de projetos do Estado para o litoral, porque a gente estava fazendo o zoneamento econômico e ambiental do litoral na época. A Secretaria do Meio Ambiente estava promovendo esse estudo e esse projeto, e aí ele me procurou para saber quais eram as intenções do governo do Estado lá. O plano diretor de Pontal do Paraná também já estava em gestação, estava em discussão, era o último município do litoral que não tinha plano diretor, e cabia ao Estado fazer esse plano diretor. Certo. Cabia ao Estado sugerir e a Câmara Municipal de Pontal que aprovava o plano diretor. Era agora me fugiu o nome do Conselho de Desenvolvimento do Litoral do Paraná, o COLIT, que
fazia o plano diretor. Perfeito. Aí ele queria buscou informações sobre o andamento, qual era a intenção do governo do estado. A gente, olha, tem que regularizar, porque tem intenções privadas ali de fazer porto em Pontal do Paraná, e a gente precisa normatizar antes que as pessoas comecem a fazer investimentos, ou elas precisam de uma segurança jurídica para fazer investimentos. Ok. Essa primeira, o senhor falou que ele já foi em janeiro que ele procurou o senhor, sobre o projeto. O projeto. 323, Vamos agora nos janeiro de 2014, que eu me lembro foi janeiro de 2014. Ele tinha mais alguém junto, o senhor se recorda? O senhor se recorda como foi essa demanda? Ele teve umas 2 ou 3 vezes comigo, em janeiro, fevereiro, naquele princípio de ano. Uhum. O fato já está distante, como eu recebia muita gente, quer dizer, eu não... O senhor se recorda se nessa oportunidade, que o senhor está se recordando, o senhor Luiz Antônio Bueno Júnior, que está junto no mesmo fato, estava junto? Luiz Antônio esteve comigo, eu não sei se foi na primeira vez, mas ele esteve comigo também umas 2 ou 3 vezes, sempre acompanhado do Luciano. Sempre acompanhado do Luciano, ok. Por essas reuniões, o senhor se recorda quantas? 2 ou 3 reuniões, eu não sei precisar as datas também ali, porque... Nessas reuniões, houve algum pedido para que fosse alterado algum dado, seja do edital, por parte para favorecer o Odebrecht? Nenhum. Nenhuma insinuação, nenhum pedido. Ok. Foi questionado ao senhor se o senhor tinha conhecimento de quem ia concorrer nessa licitação, alguma coisa por parte dos... Num dos eventos, doutor, ele me perguntou, o Luiz Bueno me perguntou se eu sabia quem ia concorrer. Eu respondi a ele que a melhor forma de consultar quem ia concorrer era acompanhar a retirada do edital no DR. Que quem ia concorrer, obrigatoriamente, teria que retirar o edital. Certo. E a melhor forma de saber quem eram os concorrentes, quem seriam os possíveis concorrentes, era consultar o DR, consultar o setor de editais do DR, quem estava, porque era pública a informação, certo. Quem está retirando o edital é uma informação pública. E pelo que eu sei, na época, cerca de 20 empresas retiraram o edital. Há uma afirmação dos colaboradores de que o senhor que teria consultado o senhor sobre isso e que posteriormente, numa segunda etapa, o senhor teria falado que teria consultado 2 empresas, Viapar e CCR, que elas teriam manifestado que não iriam participar. Houve esse fato? Não, nunca consultei. O senhor chegou a entrar em contato com a Viapar e CCR para perguntar se eles... Não, doutor, nunca. Nunca liguei para a Viapar ou para a CCR para perguntar se eles iam participar dessa concorrência. Ok. Nunca. Também uma outra situação, que aí já está mais descrito, foi reportado também sobre a empresa Contern, que essa empresa teria manifestado o interesse que iria participar. O senhor chegou a entrar em contato, teve alguma... Só para precisar mais, foi dentro das declarações do senhor Luciano e do senhor Luiz, que o senhor teria declarado essa questão, que a Contern teria manifestado interesse em participar dessa concorrência. Não falei com ele sobre isso. O que eu recebi foi demandas em nome da Contern para audiências do senhor Tony Garcia, ex-deputado, figura conhecida do Ministério Público e da Polícia Federal, figura que talvez tenha sido condenado, não sei se o senhor chegou a condená-lo em algum processo, mas esta pessoa circulou insistentemente dentro do governo, talvez aproveitando laços antigos de amizade com o governador, porque foi deputado contemporâneo do governador, quando era deputado estadual, e essa pessoa se dizia representante informal da Contern. O senhor se recorda quando foi esse fato, só para nós contextualizarmos? Dezembro e janeiro de dezembro a fevereiro dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. Ele procurou insistentemente que queria aproximar a empresa do governo, queria que a empresa tivesse a oportunidade de apresentar o seu portfólio, apresentar as suas credenciais, que seria uma empresa grande que estaria fazendo uma obra do Rodoanel em São Paulo, um trecho do Rodoanel, e ele se jactava de ter sido colega de escola do fundador do Grupo Bertin, controlador da Contern, o senhor Reinaldo Jardim. Dizia que tinha sido colega de escola em Lins, no interior de São Paulo. Colega do Reinaldo Jardim. Então ele usava isso e dizia que ele se movimentava
pressionava o governo, é uma coisa assim chata, até porque ele insistentemente, toda hora a mesma demanda para pedir, para receber algum representante da Conterna. E ele foi atendido? Pelo senhor? O Tony Garcia eu atendi inúmeras vezes. Uhum. Inúmeras vezes. Na minha sala, ou saía para tomar um café com ele, que ele me chamava para tomar um café. Cheguei ao escritório dele uma vez, porque ele pressionava tanto que ficava uma coisa pegajosa. Uma coisa assim que fazia parte do meu trabalho, engolir sapos. Uhum. Fazia parte do meu trabalho como chefe de gabinete, ser o para-choque do governo. Certo. Afastar coisas indesejadas do governo, e eu tolerava essas coisas, tolerava a pressão, não aceitava, mas tolerava ouvir o Tony Garcia. Então, o que ele fez ali foi uma insistência tão grande que no final e aí nós vamos chegar num outro fato, que no final de fevereiro, eu concordei em receber alguém da Conterna. Ele me deu um telefone, eu liguei para um cara em São Paulo, para um diretor que eu não me recordo o nome. Seria esse, só para a gente contextualizar, o que está reportado aqui, seria o senhor Pedro Rasch? Não. Não. Era Seria outro outra diretor, pessoa. e esse outro diretor, que eu não me recordo o nome, diz, olha, eu não posso ir, mas eu vou indicar o seu Pedro Rasch aqui como meu representante. E indicou Pedro Rasch. Pedro Rasch veio aqui, depois eu fui saber, pela imprensa, depois que o seu Tony Garcia, aliás, pelo processo aqui, que o seu Tony Garcia apanhou o seu Pedro Rasch no aeroporto, levou o Palácio Iguaçu e colocou ele na porta do Palácio Iguaçu e transferiu o telefone celular dele para o seu Pedro Rasch gravar uma conversa comigo, não sei com qual objetivo. Depois eu vim a saber disso, quer dizer, foi uma armadilha montada por eles, e não é a primeira vez que o seu Tony Garcia tentou armar armadilha para mim. Tem um outro processo que, se me permitir colocar aqui, é de outro assunto, que foi arquivado pelo GAECO, não chegou nem a oferecer denúncia, que foi uma armação dele com a senhora radialista Joyce Assman, líder hoje do governo no Congresso Nacional. Eles armaram uma situação na frente do GAECO que ela ia lá me denunciar em 2012 por influência na obra de Salto Caxias. Ok. Vamos usar aqui. Mas foi assim, não é a primeira vez que ele tentou. Perfeito. O senhor até traz essa questão e eu vou me ater agora a esse fato que está transcrito aqui, esta circunstância que o senhor está reportando, por alguma gravação, de um diálogo, pelo que consta aqui, entre o senhor e Pedro Rasch. Sim, senhor. Que, pelo que consta aqui, eu tive a oportunidade de ouvir o diálogo e ver as transcrições aqui, ele se apresentou como representante da Conterna. Sim. Foi isso? Foi. Este fato ocorreu? Esta conversa? Do Pedro esta Rasch, conversa sim, ocorreu. Com relação ao que está descrito, o senhor gostaria de esclarecer esses fatos aqui? Em que circunstâncias que aqui, a partir, como está descrito, eu vou me ater ao que está descrito aqui, a partir do 20º minuto e 23 segundos aqui, há uma questão que atribui-se sobre a PR, essa PPP da 323, Sim. que fala sobre essa questão da PR 323. Eu gostaria de esclarecer esses fatos aqui que estão. Pois não. A partir eu presumo que seja o instante em que eu falo da PR 323 e que eu falo que há um compromisso na obra. O compromisso na obra que eu me referi era o compromisso que a gente tinha político e administrativo com a região de fazer uma obra que era demandada. Havia também já um PMI protocolado, estava em andamento. Então essa conversa foi em fevereiro de 2014, final de fevereiro de 2014. Nesse sentido que eu falava de compromisso, jamais que tivesse um compromisso ou que tivesse destinada a PPP a uma empresa A, B ou C. Isso nunca houve e eu nunca mencionei isso para ele. Certo. Apenas falei no compromisso, talvez tenha ficado mal explicado no contexto. Eu vou até destacar a frase ipsis litteris e o senhor pode esclarecer se assim quiser. Tem uma frase, já um pouquinho, que diz o seguinte, está atribuída ao senhor, tem um D e depois, e queria até ver até onde a gente pode entrar nesse compromisso aí, digamos, respeitado. A gente conversou com muita gente no mercado e ver qual é a possibilidade de entrar num entendimento, porque enfim é um negócio grande, é um negócio que a gente tem interesse que dê certo e tem outras para acontecerem. Aí a gente quer que as coisas comecem de forma correta. O que eu gostaria que o senhor esclarecesse, se assim quiser, é entrar
num entendimento, o que seria isso? Entendimento era o cronograma da obra. A gente precisava da obra, havia uma decisão política de ter a obra em andamento no calendário eleitoral. De ter a obra em andamento para poder colher o reconhecimento político da região. O governo estava realizando uma obra. Esse entendimento que a gente queria ter, compromisso e entendimento de que a obra andasse, que o interesse do Estado era fazer a duplicação. Estava projetado para acontecer toda a duplicação em 5 anos. E ela precisava começar antes de agosto de 2014 para que pudesse render reconhecimento para o Estado, politicamente para o Estado. O pedágio só começaria a ser cobrado depois da obra concluída, o modelo era esse, nunca se cobraria antes, mas só depois da obra concluída, da obra entregue. Ok. Aqui também há, depois na sequência, uma questão sobre que o senhor teria, eu vou fazer ipsis literis aqui, te pergunto, está escrito, o senhor poderia esclarecer se assim quiser. E te perguntei do assunto da Copel, só para contextualizar isso, teria umas perguntas anteriores, eu não fiz referência, não está transcrito, eu ouvi, mas não tá, porque está em andamento hoje à tarde, está tendo uma reunião na Copel. O grupo tem uma negociação com a Copel em andamento. Daí P, seria, acho, atribuído ao senhor Pedro, certo. Aí D, para fechar talvez em final de março, possibilidade grande de fechar. É um negócio de 500 milhões, mais ou menos 6 térmicas no complexo Aratu. Daí Pedro, está negociando? Uma pergunta. Qual é esse contexto aqui? Isso foi decorrente de também uma reivindicação feita pelo Tony Garcia, que a empresa tinha térmicas na Bahia, precisava de parceiros, porque ela não tinha recursos próprios para tocar. E foi uma forma que eu usei, mais ou menos, de me livrar um pouco do Pedro Rasch, de jogar a conversa fora, de dizer, olha, desviar o assunto da PPP. Não tinha nenhum objetivo, jamais fiz contato com a Copel sobre este assunto, nunca, apenas o Tony Garcia que me informou previamente que eles teriam essa reunião na Copel. Mas eu nunca fui atrás da Copel, não perguntei, não pressionei, não gestionei. Okay. O senhor ofereceu esse contrato da Copel em benefício de a empresa Bertin, diga-se com termo, sair desse procedimento licitatório? Não, apenas ilustrei a conversa com esse fato, que era de conhecimento prévio, mas que não teve efetividade nenhuma, que não teve nenhum ato meu para concreto oferecer, sequer uma insinuação de oferecer isso. O senhor não teve nenhuma... Não oferecido. Com relação, ainda nesse diálogo, a uma questão sobre um pedido do senhor Pedro, para o senhor, para postergar a apresentação das propostas aqui. Houve esse pedido sobre a PPP 323? Não me recordo se houve esse pedido. Eu não me recordo, mas eu nunca... Se houve, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O senhor tem conhecimento de que o próprio edital, o prazo para apresentação foi alterado pelo governo? Sim, isso foi. Ali eu soube depois que vários... como havia uma programação de entrega das propostas, depois a gente foi notificado, ou foi comunicado pelo DR que tinha sido estendido o prazo. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, eu não sei a razão pela qual o DR tomou essas atitudes de prorrogar prazo, se era alguma razão legal, ou alguma razão de decisão judicial ou administrativa. O senhor teve influência nessa alteração? Não. Não? O senhor pediu de alguma forma? Não, de forma alguma. Ok. Na sequência ainda, há uma referência que o senhor teria pedido para o senhor Pedro, seu interlocutor nessa conversa, a conversar com a Odebrecht. Vou fazer só menção a uma frase aqui. Senhor, você tem condições de conversar com alguma pessoa agora, saindo daqui, para ver o negócio da Odebrecht? Por que essa referência? O senhor se recorda? Não me recordo porque tem essa afirmação, mas o contexto dela eu também não me recordo se está na gravação. Como é que foi. Só para entender o contexto dessa gravação. Essa gravação foi posterior ao episódio que o senhor falou,
que o senhor Luciano e o outro interlocutor da Odebrecht teriam conversado com o senhor? Qual é o tempo cronológico? Se o senhor Luciano já tinha conversado com o senhor ou não? Não me recordo. O tempo foi a conversa com o Luciano e com o Luiz Bueno. Essas conversas foram no final de janeiro, início de fevereiro, alguma coisa assim, mas eu não sei precisar as datas ali. Mas seguramente não foi próximo dessa. Eu só recebi a Conterne a pedido do senhor Tony Garcia, não por outra razão, nenhuma outra razão. Certo. O senhor chegou a fazer outra interlocução, seja com a Conterne, posterior a esse fato, referente ao PR-323? Não, senhor. Nenhuma. O senhor fez remissão a que a Conterne teria pedido, via o senhor Tony Garcia, que o senhor fez referência, para apresentar o projeto, um portfólio. Um portfólio, o cartel de obras dela. Pergunto, a Odebrecht fez isso para o senhor? Com o senhor? Não. Nunca? O senhor Luiz Bueno chegou a procurar o senhor para apresentar? Não, desculpe, nunca houve nem a própria Conterne apresentou o seu cartel de obras. Sim. Ela chegou lá, eu acho que veio de caso pensado para produzir alguma armadilha, porque não trouxe um portfólio, uma relação de obras que eles estavam Mas tocando. A minha pergunta é específica. A Odebrecht fez alguma apresentação? Não. E diga-se, fez alguma apresentação em relação à necessidade, ou diga-se, a que ela estaria mais preparada para desempenhar essa execução dessa obra? Para mim, não. Pode ter feito no DR. Isso limitado ao senhor? A mim, não. Não. O senhor Luiz Bueno nunca chegou a... Não, apresentar que ela estava mais habilitada, não. Pode ter mencionado na conversa que eles eram a maior empreiteira do Brasil na época, que era, mas sem uma apresentação formal de condições, das condições. Ok. Uma outra questão. Com relação ao próprio edital de licitação, o senhor participou desse edital, da elaboração de alguma forma? Não, de nenhuma forma. O senhor tem conhecimento por que o consórcio que poderia participar era limitado? Por que foi essa limitação? Tinha uma limitação eu acho que não havia limitação, pelo que eu me recordo, não havia limitação do número de participantes em consórcio. Mas eu nunca participei da elaboração de regras e nem sugeri qualquer alteração. Se houve um pleito por parte da Odebrecht, de algum interlocutor da Odebrecht, portanto? Não soube. Ok. Uma última pergunta ainda sobre esse fato. Pois não. Seja o senhor Luiz Bueno, seja o senhor Luciano Pisato ou outra pessoa, o senhor chegou a solicitar vantagem, algum pagamento, seja para o senhor, seja para outra finalidade, para auxiliar a Odebrecht a se sagrar vencedora nessa licitação da 323? Não, senhor. Não. Eu tenho um histórico de 34 anos de serviço público. Fique à vontade, senhor. Eu vou fazer até uma pausa aqui técnica, aí depois... Perfeito, então retomando, o senhor pode... Desculpe, moça. Eu tenho uma origem, sou nascido em Pato Branco, nasci na roça, com 9 anos de idade, comecei a escola rural a cavalo. Um ano depois, meu pai mudou para a cidade e com 10 anos de idade eu comecei a trabalhar como engraxate. Em 1978, com 18 anos de idade, eu vim para Curitiba, transferido, trabalhava no Bamerindos na época, fui trabalhar na matriz do Bamerindos, transferido, porque tinha acabado uma gerência lá em Pato Branco, uma remodelação administrativa. Passei a trabalhar no Bamerindos. Aí passei no vestibular de comunicação, tive que fazer o vestibular na PUC, porque a Universidade Federal tinha curso de manhã e à tarde, eu não podia, precisava trabalhar meio expediente para me sustentar. Em função disso, eu me formei na universidade, trabalhava à noite, saí do Bamerindos, acabei conseguindo um emprego à noite, trabalhava no Bradesco até 2 horas da manhã, estudava de manhã e fazia estágio à tarde.
Em 1982 eu me formei na universidade e fui trabalhar na Federação das Indústrias como assessor de imprensa da Federação das Indústrias. Em 84 eu passei num concurso da Assembleia Legislativa para jornalista, em segundo lugar. Eu não sabia, não conhecia ninguém na Assembleia. Passei sem qualquer... eram 6 vagas, eu passei em segundo lugar. E passei, então, a partir daí, a carreira de servidor público, em 1984. A partir de 99, eu fui cedido pela Assembleia. Nesse período, eu cheguei a tirar licença sem vencimentos, trabalhei na Folha de São Paulo, em Brasília, trabalhei no Estado do Paraná, trabalhei na Folha de Londrina, como jornalista. Em 99, em 98, aliás, eu tirei licença para trabalhar na campanha de reeleição do Jaime Lerner e depois fui para o governo, no segundo governo do Jaime Lerner, em 99. A partir dali, eu fui cedido funcionalmente pela Assembleia, ora para o governo do Estado, ora para a Prefeitura de Curitiba, e fiquei desde 99, então, de um lado para o outro, Prefeitura ou governo do Estado. Sempre trabalhei com o Jaime Lerner, depois com o Castanho Bush, prefeito, depois com o Beto Richa, prefeito, depois com o Beto Richa, governador. Fiz essa... Em 2017, eu me aposentei na Assembleia com 40 anos de contribuição para a Previdência e 34, e o ano passado saí com 34 anos de serviço público. Esse é o meu histórico administrativo. Quer dizer, eu tenho uma conduta, tive nesse período todo uma conduta reta. Sofri ataques em alguns momentos. Uma hora a Gazeta do Povo me homenageando porque acumulava salários da Assembleia com a Prefeitura. Não era, naquela época não era subsídio na Prefeitura, você recebia as vantagens do tempo de serviço da Assembleia e o salário de secretário da Prefeitura. Então, não tinha, restou, o Ministério Público arquivou a ação depois, acabou arquivando a parte do patrimônio do Ministério Público, acabou arquivando porque nem existia, e mesmo que existisse, não era eu que decidia o salário, eram os departamentos de recursos humanos da Prefeitura e da Assembleia Legislativa. Nunca reivindiquei nada que fosse ilegal. Então, esse é um histórico breve, e a minha conduta sempre foi conhecida, eu sempre fui conhecido por trabalhar muito, trabalhei muito. Eu, infelizmente, posso ostentar o jargão de que eu não vi os meus filhos crescerem, a não ser nos raros momentos que eu tirei férias, e nos poucos momentos que eu tirei férias. Com relação a um dos colaboradores que atribui que o senhor, em uma determinada... Vou precisar na reunião entre o senhor Luiz Bueno, o senhor Luiz Bueno atribui que o senhor teria pedido para ajudar a Odebrecht neste pleito com relação a 3T, teria pedido uma contraprestação para eventual campanha do senhor Carlos Alberto. Esse fato existiu? Não. Eu jamais fui responsável ou solicitei qualquer contribuição de campanha para nenhuma campanha das quais eu participei. A minha área de responsabilidade sempre foi a área de comunicação e marketing. Não tive função de arrecadador de campanha. Na conversa com o Luiz Bueno, que eu me recordo, houve uma preocupação externada por ele, especificamente por ele, em algum momento, que a possível candidatura do senador Roberto Requião talvez colocasse em risco a manutenção, a continuidade da PPP. Eu respondi a ele que a manutenção, a PPP, ela estava amparada na legislação específica e nos contratos que prevêem direitos e deveres das partes, que ele não deveria se preocupar com isso. Agora, que o processo eleitoral era um processo mais à frente e que eu não tinha nenhuma função a não ser a de comunicação na campanha, que eu não iria tratar de assuntos de participação em campanha. Se eles tivessem alguma preocupação, eles que procurassem a direção da campanha. Naquele momento o senhor não fez nenhum pleito vinculado? Doutor, nenhum pleito, nenhuma reivindicação, e não era a minha função, jamais foi em campanhas políticas. Eu nunca tratei da área financeira. Aliás, todas as campanhas têm uma característica. Eu já trabalhei durante 20 anos em campanhas. Eu sei que as áreas financeiras são muito fechadas, até
pela sensibilidade que envolve, e sobretudo quando havia a permissão legal de contribuições de empresas. Então, pouca gente tratava disso. Eu nunca participei desse grupo de pouca gente. O senhor, outro fato que foi reportado por um outro colaborador, estabelece que a Contern teria feito um acordo com o Odebrecht para se omitir desse processo licitatório por troca de uma participação nesse contrato. O senhor teve conhecimento disso? Eu desconheço, quer dizer, soube agora, vendo o processo, que eles teriam negociado no bastidor uma participação e que não era a primeira vez que a Contern e a Odebrecht tinham participações conjuntas em obras. Eu soube agora pelo processo. Para mim é uma surpresa. Não sei se a Odebrecht ofereceu só para a Contern ou se ofereceu para outros possíveis participantes da licitação. Eu sei que o governo, o Estado, ficou sem a obra, ficou órfão nesse processo, e a gente teve um prejuízo enorme, o Estado teve um prejuízo enorme com a não realização da obra, não econômico, não financeiro, mas um prejuízo da sua infraestrutura de desenvolvimento. Ok. Para resumir os fatos 1 e 3 em relação à fraude licitatória, o senhor nega então que o senhor tenha participado de alguma fraude em relação a essa licitação? Jamais cometi ou tomei qualquer decisão que visasse fraudar o processo, a competição nesse certame. O que acontece? Como era uma PPP e ela tinha exigências muito rígidas, das quais eu não fui eu que elaborei, não participei, mas ela tinha exigências muito rígidas de capacidade financeira, sobretudo, porque o vencedor deveria tomar um empréstimo num único tranche de 1 bilhão e 200 milhões para realizar a obra. Quer dizer, poucas empresas no mercado teriam condições de levantar um empréstimo, teriam credibilidade bancária para levantar um empréstimo desse tamanho. Então, isso, a única coisa que eu posso dizer que pode ter havido alguma restrição é na regra do edital, mas era para a segurança da obra e pelo prazo que se imaginava que ela fosse executada em 5 anos. Mas essa exclusão de um dos licitantes, seu pedido, o senhor não... Não. Okay. O fato 3 atribui que o senhor teria recebido algum valor para isso, o senhor também nega? Jamais. Ok. Passaremos então Estou ao a fato... qualquer prova. Sim. Estou a qualquer prova sobre isso. Todos os meus recursos, meu patrimônio tem uma origem conhecida, comprovada. Ok. Passaremos ao fato 5, depois que o senhor tiver em condições. O fato 5 atribui-se em relação à lavagem de dinheiro que o senhor teria recebido num momento posterior, valores, supostamente, da Odebrecht, para direcionar em razão desta operação. O senhor tem conhecimento sobre esse fato? Tenho conhecimento sobre a denúncia e, aliás, eu queria dizer que, com devido respeito ao Ministério Público, eu não me reconheço na denúncia apresentada à Justiça. A pessoa que está ali, com aqueles fatos, com aquelas suposições, não sou eu. É um bandido que não sou eu. Certo. Não me reconheço, sofri muito com isso. Certo. Aqui o fato 5. Minha família sofreu muito, isso levou à minha prisão intempestiva, no meu modo de ver. Eu não sou advogado, mas conheço a minha mulher advogada e pela convivência. Sim. A gente acaba adquirindo alguns cacoetes, alguns jargões no meio jurídico. Então foi na minha maneira de ver, foi uma prisão intempestiva, porque ela ocorreu, sobretudo depois de eu ter me colocado à disposição da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, a partir de maio do ano passado, de 2018, quando veio a público a tal gravação. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar o meu advogado, o Dr. Roberto Brezinski, para me orientar, e eu disse: olha, você tem que explicar a origem dos teus recursos. O que está questionado aqui é que você está em lavagem de dinheiro, está insinuado, está afirmando que você tem lavagem de dinheiro. Aí procurei, ele me orientou: vamos nos colocar à disposição, você explica, e foi protocolada assim uma petição em maio do ano passado.
E desde então eu nunca fui chamado, nunca fui ouvido, nunca fui demandado para explicar qualquer coisa desse processo, Pelo contrário, o que eu me surpreendi é que no dia 5 de setembro, o então juiz da 13ª Vara Federal, onde o processo iniciou, o doutor Sérgio Moro, acolheu a denúncia, e nesse mesmo dia eu procurei o Roberto Brzezinski. Ele diz: olha, pelo menos agora a gente sabe do que o senhor está sendo acusado, você vai poder se defender. E tá, a meu ver, reduziu a chance de uma operação mais radical, de uma busca e apreensão, ou de uma prisão. Quando ele falou em prisão, eu caí da cadeira, mas não é possível que isso seja... Eu estou desde maio à disposição e agora vão me prender primeiro para perguntar depois. Quer dizer, isso já me surpreendeu negativamente. A partir daí eu perdi o sono. Na segunda-feira, no final de semana, 5 de setembro, era uma quinta-feira, não, uma quarta-feira. No dia 6, eu procurei no dia 6, na verdade. No dia 7, era uma sexta-feira, feriado. O dia 8 e 9, sábado e domingo, em casa, comecei a preparar a defesa já, começar extratos bancários, todos para comprovar a origem dos recursos. Esse material acabou sendo, na terça-feira, dia 11 de setembro, quando eu fui preso, numa operação midiática, espetaculosa. Esse material que estava sendo usado para a defesa foi apreendido e consta no processo hoje como se fosse aparentemente uma linha de defesa. É a minha linha de defesa, que não tem segredos, que ela é transparente, ela tem origem, ela tem explicações. A qualquer momento, ela está a qualquer prova. Inclusive, nós fizemos, depois disso, contratamos uma perícia técnica para fazer todo o cruzamento das contas, a origem dos recursos, e seguramente nós vamos trazer aos autos na sequência todo esse trabalho para contribuir para o esclarecimento completo dessa situação, que para mim é injusto, é uma suposição que não encontra eco, não encontra respaldo em qualquer ação minha ou qualquer denúncia. Eu desafio qualquer empresário ou político ou qualquer pessoa que se apresente e diga que um dia eu solicitei ou que me ofereceram e eu aceitei qualquer contribuição, qualquer valor indevido, qualquer valor escuso. Perfeito. Ainda quanto a esse fato 5, o senhor aqui, ele é atribuído para o senhor, em companhia do senhor Jorge Ateri, que ocorreu neste fato, o senhor tem recebido o valor de 4 milhões, que foi pago por ocasião em São Paulo. O senhor tem alguma vinculação a esse fato? Não, nenhuma, doutor. Não? Nenhuma. Como eu disse, eu não participei da arrecadação de campanha, não sabia que a Odebrecht ia contribuir para a campanha e nem soube, a não ser agora, vendo as denúncias, vendo os depoimentos, os autos do processo, que houve alguma contribuição. Mas eu jamais participei, jamais solicitei e não tive conhecimento. Ok, esse é o fato 5. À época. Ok. No fato 6, atribui-se algumas operações que o senhor teria feito alguns depósitos em nome de uma empresa, de uma pessoa jurídica, em seu nome, pelo que consta aqui, Sim. uma empresa Start, uma empresa Sim. de publicidade. Com relação a esse fato condiz com a realidade, que seria atos de lavagem, que foram fracionamentos na sua conta para Não, excelência, não são atos de gostaria de lavagem. esclarecer esses Gostaria. Não são atos de lavagem. A Start Comunicação, originalmente Start Comunicação, depois por uma imposição de lei foi ajustada para Start Agência de Notícias, foi aberta por mim em 1997, quando eu saí da imprensa diária. Eu era, sim, funcionário público da Assembleia Legislativa, no momento eu estava licenciado, voltei, abri essa empresa para fazer assessoria de imprensa para empresas privadas. Jamais trabalhei para setor público, nunca prestei serviço para o setor público. Essa empresa tinha, no início, em 1997, tinha como sócios eu e a minha mulher, porque ela era sócia porque precisava de dois para ter a sociedade, para constituir a empresa. Um só. Não existia a Eireli na época, se não me falha a memória, não, acho que a Eireli é mais recente, não existia. Essa empresa operou durante anos ali, e a partir de 2007 eu conquistei um contrato de um cliente privado, que depois, inclusive, como minha testemunha, da Emílio Romani, indústria de sal, Romani S.A. Em 2007. Esse contrato durou até 2017. Depois o diretor que era responsável pelo contrato acabou
se aposentando na empresa, e o contrato, e a empresa decidiu internalizar o serviço de assessoria de marketing e comunicação, e contratou um profissional de mercado que ficou lá durante um tempo, Marlos Litvinsky, um profissional que está, inclusive agora já saiu de lá, mas e foi do Banco do Brasil no passado. Esse contrato então durou até 2017. Em 2009 houve uma mudança societária na Start. A minha mulher saiu para abrir um restaurante, o Vindouro, cuja razão social é Vines, comércio de alimentos e bebidas. Por imposição legal, ela saiu da sociedade porque ela não podia participar de duas sociedades enquadradas no Simples. Então, em 2009, ela saiu em agosto de 2009, meu filho acabou entrando, eu coloquei ele como parceiro, como sócio, meu filho mais velho. E, no entanto, ela ficou com uma procuração para operar financeiramente. Ela fazia a gestão financeira. Como eu trabalhava muito e cuidava só da parte executiva, quer dizer, do contrato, da parte de realização da consultoria de marketing, da assessoria de imprensa, da Romani, ela fazia a gestão financeira da empresa. E ela tinha uma procuração. E tinha também uma conta, tinha, porque depois desse processo todo, o compliance do Itaú nos expulsou de lá, fechou a conta. Tinha uma conta conjunta que ela abriu no Itaú, e ela transferia, às vezes, principalmente no início do ano, quando o Vindouro precisava de mais recursos, o restaurante precisava de mais recursos, ela transferia rendimentos da Start, do faturamento da Start, para essa conta conjunta, e ela utilizava esses recursos, ou para fazer capital de giro para o Vindouro, ou para pagar despesas familiares. No final do ano, no segundo semestre, esse recurso ela conseguia devolver parte desses recursos que foram usados, que tinham sido usados no Vindouro, ela devolvia para a Start. Isso não aconteceu só em 2014. Isso aconteceu todos os anos. O levantamento técnico que a gente vai apresentar, ele comprova que esse movimento aconteceu todos os anos. Ele não é sazonal, não é específico em função de um processo eleitoral, de uma suspeita de que possa ter vindo um dinheiro ilícito para a conta da Start. Não, ou ter sido depositado em dinheiro. Ela utilizava parte dos recursos que entravam em dinheiro no Vindouro no segundo semestre, que o movimento é muito maior. O restaurante acabou de fazer 10 anos agora em março. Ela utilizava parte do faturamento em dinheiro para devolver à Start. Ela mandava ou ela depositava, ou uma funcionária dela da área financeira depositava esses recursos na agência do Itaú, preferencialmente no Itaú, próximo ao Vindouro, ali na João Gualberto. Isso aconteceu, pode ser facilmente comprovado. E parte dos recursos que estão relacionados, inclusive como lavagem de dinheiro, eram depósitos identificados. O Itaú tem dois métodos de trabalho, de atestar os depósitos em dinheiro. Um é o depósito sem identificação, que é o envelope que se põe no caixa automático, que era limitado a R$2.000 por envelope. Isso foi feito várias vezes. Se me permite, eu tenho um envelope aqui do Itaú, como é que é, não tem espaço para se colocar, isso a gente vai juntar no processo, mas não tem espaço para se colocar a identificação de quem está depositando. Era feito dessa forma, ela fazia, e outros, isso apareceu no extrato bancário como SEI, Caixa Eletrônico Itaú. Outros depósitos aparecem com uma sigla assim, TEC, Transferência Eletrônica de Crédito, Transferência Especial de Crédito. Essa transferência, ela é na boca do caixa, tem depósitos, nos fatos apontados de 2014, tem um depósito de R$7.000 em dinheiro, tem um depósito de R$5.000 em dinheiro. Se for oficial do Banco Itaú, ele deve ter lá quem depositou no caixa do banco, porque é identificado isso. TEC, Transferência Especial de Crédito, é identificado. Então, no meio desses valores atribuídos como lavagem de dinheiro em 2014, tem essas distinções. Mas o importante notar, doutor, é que não tem esse movimento de depósitos. Nós vamos trazer aos autos. Os outros anos, inclusive, em 2014 foi 75 mil no período de setembro e outubro e mais 60 mil em dezembro. 60 mil em dezembro foi um esforço porque a gente estava comprando em nome da Start, estava comprando 2 conjuntos comerciais, precisava dar a entrada aqui na João Gualberto, no Urban Office. Nós compramos em nome da Start. Ela fez essa transferência em dezembro
e depois a gente ficou pagando parcelado durante 4 anos os 2 conjuntos comerciais. Está todo comprovado no processo que a gente pretende trazer também. Agora, é importante que em outros anos houve devolução de R$88 mil, R$60 mil, R$40 mil. Todos os anos houve devolução de recursos emprestados como adiantamento aos sócios, porque a conta era conjunta, minha e dela. Então, o sócio da Start sou eu, mas a utilização era familiar. Não tinha nenhuma, não tem nenhuma ocultação, E o faturamento, é importante notar, o Vindouro não é um restaurante que fez 10 anos, posso dizer aqui, ele tem um faturamento anual bruto em torno de 2,5 milhões. Cerca de 90% desse faturamento, 85%, 90%, é cartão de crédito ou cartão de débito, então ele é identificado, e o resto é em dinheiro. Esse dinheiro, às vezes, o que entrava em dinheiro era utilizado para devolver, ou até a movimentação que ela sacava da conta dela e devolvia para a Start como retorno, sempre inferior ao que tinha sido liberado para a conta conjunta. Em 2014, especificamente, foram repassados da Start para a conta conjunta 12.0343, dígito 3, a conta conjunta. Foram repassados R$231 mil. Retornaram para a conta da Start 135. Ok. Esses depósitos que o senhor fez referência, depósitos especiais, o senhor se recorda quem foram as pessoas? O senhor falou de oficial, mas o senhor tem conhecimento? Quem fazia depósitos nessa conta, fora 2 pessoas que o senhor falou? Ou a Silvana, minha mulher, ou a Silvanira, que era a gerente financeira dela. Só essas 2 Outras pessoas, sejam pessoas físicas, jurídicas, alguém outro? Não, nenhum. Okay. Essas 2. Agora, ela pode, se for interessante, se for do interesse, quer dizer, o Itaú, a gente protocolou alguns ofícios lá pedindo informações, o Itaú até hoje não respondeu, mas se for interessante, a gente pode reivindicar que eles identifiquem quem foram as pessoas que depositaram na boca do caixa em dinheiro. Eu tenho certeza que não vai aparecer ninguém diferente dessas 2. Com relação a esse fato 6, então o senhor nega que o senhor teria utilizado dessa empresa, esses fatos aqui o senhor nega também. O senhor gostaria de acrescentar mais algo em sua defesa em relação a qualquer dos fatos, seja o fato 1, seja o fato 3, seja o fato 5, seja o fato 6? Só reforçar que eu procurei ser correto. Sempre. Nos meus atos. Nunca, quem me conhece sabe que eu atendia todo mundo em governo, como jornalista, as funções onde eu ocupei na empresa, na iniciativa privada ou no setor público, eu sempre fui conhecido por ser um cara de fácil acesso e trabalhar, ser o primeiro a chegar e o último a sair, apagar a luz. Não foi diferente nos últimos anos no governo do Estado, nesses últimos 8 anos, e posso dizer, as pessoas que me conhecem podem atestar que eu jamais insinuei, solicitei ou me vali de uma condição de agente público para obter qualquer tipo de vantagem. Nem emprego para a família eu reivindiquei. Jamais coloquei alguém da família em emprego público, em cargo em comissão. Nem isso. Porque nunca quis misturar as coisas. Me recusei durante 6 anos e pouco a ocupar cargos em conselhos do Estado, embora não precisasse, mas aí em 2017, quando eu perdi o contrato da iniciativa privada com a minha empresa, eu passei daí solicitei a participação em conselhos do Estado, onde eu tinha qualificação técnica para participar. E aí, no último ano, 2017, eu participei de vários conselhos, do Conselho Estadual de Trânsito, do Conselho de Indicação e Avaliação, os CIAs, que foram criados pela nova lei das estatais, e por alguns conselhos fiscais, 2 conselhos fiscais das empresas da Copel, eólicas, subsidiárias da Copel, por um ano ali, fiquei em 2017 até abril de 2018. Só isso isso é um histórico de vida que eu busco fazer respeitar.
Ok. E por último, ainda eu vou fazer o nome das pessoas que estão relacionadas como correus, sejam colaboradores, sejam réus, aqui na condição de réus. Eu gostaria que o senhor declarasse, o senhor conhece e qual a sua relação. Sim. Adolfo Júlio da Silva Melo Neto. Não conheço. Benedicto Barbosa da Silva Júnior. Não conheço. Fernando Migliaccio da Silva. Também não conheço, nunca falei. Luciano Ribeiro Pisato. Fora que Conheço. o senhor relacionou, quais foram o senhor teve algum outro relacionamento com Não, ele? só esse de 2013 em função do projeto eleitoral, depois no projeto da PPP, que o contato cessou em 2017, quando o contrato da PPP foi rompido. Aliás, foi o único ato de ofício que eu participei, foi nesse processo todo, foi já como membro do Conselho Gestor de Concessões, que foi criado por decreto em janeiro de 2015. Existia um conselho anterior, o Conselho Gestor de PPPs, desse eu não participava, mas em janeiro de 2015 foi reformulado todo o governo, foram criados vários conselhos, e eu participei desse Conselho Gestor de Concessões, e em meados de 2017, depois de um processo longo, que a gente procurou conduzir de forma a não gerar um passivo para o Estado, não gerar direitos que viessem depois gerar uma indenização, uma obrigação do Estado indenizar porque não cumpriu alguma coisa, deixou de praticar um ato, a gente conduziu sempre, o erro foi do agente privado, do consórcio, que não conseguiu levantar as garantias bancárias, que não conseguiu cumprir o contrato para dar eficácia ao contrato. A gente levou esse processo à caducidade e ao rompimento do contrato no Conselho Gestor de Concessões. O Estado do Paraná pagou algo ao Odebrecht em razão dos projetos? Nem um centavo. Nem por acordo? Nem por acordo, nunca. Não houve? O que houve foi um outro mal-entendido que aparece nos autos agora, uma cópia do meu celular, de uma mensagem do WhatsApp, em que eu falo com um dos empresários do consórcio, o senhor Lobato, e que eu marco uma conversa na praia, daí no final de ano, alguma coisa assim, para falar do projeto. Na verdade, a gente buscou a doação do projeto da PPP, do projeto da duplicação que estava pronto, para licitar, fazer uma nova licitação com base nesse projeto. Para que fazer trabalho de novo se existia um projeto pronto? Iam jogar fora? Quer dizer, a gente buscou a doação desse projeto. Primeiro o Estado cogitou de comprar, mas daí o Tribunal de Contas orientou, olha, fica difícil, você tem que fazer uma licitação para comprar o projeto. E aí optou-se por pressionar o grupo para que eles doassem o projeto ao Estado. Eles acabaram conduzindo, aí havia resistências dentro do consórcio. Uma hora o Alberto Rached da América não queria doar, queria receber alguma coisa. Outra hora a Geoengenharia Lobato queria receber. E aí a gente aproximou, quer dizer, eu participei de algumas conversas, assim, basicamente elas foram conduzidas pelo DR, pelo Nelson Leal Júnior do DR, mas em algumas conversas quando ele me pediu ajuda, olha, eles não estão querendo ceder o projeto. Aí eu entrei no circuito para pressioná-los para doar o projeto para o Estado, que era importante. Por que eles iam jogar fora um projeto que estava pronto? Aí eles fizeram uma adequação, concordaram e doaram o projeto para o Estado. Então, Só um momentinho. Pois não. Ok, o senhor pode terminar? Então, o consórcio acabou se convencendo da necessidade ou da justificativa do Estado de doar o projeto, e o Estado pôde daí, a partir no início de 2018, licitar os primeiros 20 quilômetros que estão em execução agora com base no projeto elaborado pelo consórcio. Mas não houve nenhum dispêndio de dinheiro público com esse projeto. Em relação a esse fato que o senhor está referindo, houve alguma arbitragem em relação a isso para uma composição entre eventuais perdas do Estado perante a Odebrecht, Que eu saiba, que eu tenha participado, não. Perfeito. Eu nunca ouvi. Luiz Antônio Bueno, o senhor já fez referência que ele esteve, qual foi o seu contato? Como eu lhe disse, 2 ou 3 reuniões no Palácio, unicamente reuniões rápidas, nunca tive contato mais estreito com ele. Posteriormente, a Odebrecht se sagrar vencedora desse processo, houve algum contato? Não, o último contato que eu tive com ele foi antes, inclusive, deles entregarem a proposta na licitação. Posteriormente não houve? Nenhum. Ok. Jorge Teodócio Aterino, qual é o seu relacionamento com o senhor Jorge? Se há. Não havia
Há agora uma amizade porque ficamos detidos 30 dias juntos na Polícia Federal. Mas vamos retroagir aos fatos. Não. O senhor conhecia ele? Conhecia, mas não tinha amizade. Conhecia porque ele, às vezes, esporadicamente, ele era do círculo de amizades do governador. E ele, esporadicamente, ele ia ao palácio tomar um café com o governador e passava pela minha sala, mas não havia amizade. O senhor teve algum relacionamento com ele? Não. Nesse período de 2014? Não. Frequentou as empresas dele? Não. Alguma questão? Não sei nem onde fica a empresa dele. Ok. Maria Lúcia Tavares. Não conheço. Olívio Rodrigues Júnior. Não conheço. Álvaro José Novis. Também não conheço. O senhor gostaria de apresentar mais alguma questão? Não, fico à disposição. Pelo Ministério Público, doutor? Boa tarde, senhor Deudilson, tudo bom? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, obviamente eu vou tentar não fazer aquelas que o senhor já respondeu, mas eventualmente uma parte ou outra da resposta pode coincidir. Aí o senhor apenas pode fazer remissão, não precisa repetir a resposta, certo? O senhor podia explicar para a gente então aqui quais eram os poderes que o chefe de gabinete do governo tinha sobre o DR, sobre as licitações, certames ocorridos no órgão? Doutor, não tinha nenhuma ascendência hierárquica, legal ou informal. Tinha apenas um reconhecimento, um relacionamento com todos os órgãos de governo. A chefia de gabinete tinha esse relacionamento porque, como eu disse antes, eu trabalhava muito e eu tinha bem ou mal, tinha uma fama de cara que encaminhava as coisas, que abria as portas dentro do governo. Quando alguém não conseguia ser atendido por um secretário, eu ligava para o secretário e não determinava, mas solicitava educadamente e sempre era atendido. Então havia um reconhecimento porque eu vinha das campanhas eleitorais, quer dizer, eu comecei nesse grupo político quando viajávamos em campanha 4 pessoas, o governador, eu, o Valdir Rossoni, deputado, e o outro deputado, Ademar Traiano. Só nós 4, éramos 4 que começamos uma campanha eleitoral e uma história. Na campanha para governador. Para prefeito, eu já tinha feito isso com o Beto, quando ele era vice-prefeito, tinha ele e mais uma outra pessoa só que a gente construiu a candidatura dele. Então havia digamos, esse respeito das pessoas integrantes do governo para para atender as demandas, sempre demandas administrativas, demandas justificadas. Certo, entendi. O senhor mencionou já que em relação ao projeto lá de concessão da PR-323 havia um clamor popular, etc., né? Então por isso que o governo estava interessado, mas especificamente em relação a esse projeto, tudo o que ocorreu, qual que foi a participação do senhor, né? O senhor já explicou mais ou menos como é que funcionava a chefia de gabinete, né? Que era uma questão de supervisão ali informal, etc. Mas em relação a esse projeto em si, como é que se desenvolveu, quais foram os seus atos praticados, em regra ou eventualmente? Nenhum ato formal, nenhum ato na prática processo, mesmo. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, havia dentro do governo queixas de que o setor de infraestrutura não andava, de que as decisões não eram tomadas, eram demoradas, que o irmão do governador tinha dificuldades de tocar as obras no ritmo e na velocidade desejada pelas lideranças regionais, pelos deputados, pelos prefeitos. Então havia uma cobrança em cima do governo. E aí a gente buscava, no intuito de ajudar, buscava amparar, dar apoio ao DR, à Secretaria de Infraestrutura e Logística, buscava estimular para que se produzissem as decisões, os resultados que levassem à transformação. Prova disso, eu citei aqui a rodovia da Uva em Colombo. É uma vergonha que não tenha sido, infelizmente é uma vergonha que não tenha sido desatado um nó em 7 anos. Isso aconteceu com a rodovia da Uva e aconteceu também com outro caso, que é o Hospital Regional de Telêmaco Borba, que foi entregue no final de 17, começo de 18, foi entregue a primeira fase, quer dizer, levou-se 7 anos para terminar um hospital que estava em andamento, tinha sido paralisado no governo Requião. Essas angústias administrativas, a gente sofre, quem é agente público, sofre muito com isso, porque a cobrança ela existe, a necessidade existe, a justificativa, o investimento já se iniciou e não há andamento, às vezes não há consequência, e acaba gerando o que? Prejuízo, desperdício de dinheiro público. É isso que a gente procurava corrigir, procurava atuar para que não houvesse prejuízos para a sociedade. Certo.
Especificamente em relação ao edital de licitação lá na frente. Sim. O senhor teve participação nele, o senhor chegou a analisar os quesitos, tinha algum conhecimento, foi feita alguma discussão em relação à parte técnica, foi mencionada aqui a questão dos consórcios, né? Em relação, por exemplo, aí eu amplio a questão das relações das garantias econômicas, que participação que o senhor teve nesse documento? Nenhuma participação, e vou lhe confessar uma coisa, eu nunca li o edital, não dava tempo, eu fui ter cópia do edital o ano passado, em 2018, quando a agência de Fomento, a Fomento Paraná, que era um dos entes que fazia a gestão do Fundo Garantidor de PPPs, era um dos entes participantes desse processo, eles me forneceram um conjunto de todos os documentos legais, desde o início do estudo prévio, todos os passos, o passo a passo da PPP, até o encerramento dela. Se eu precisasse, quando começou aquele assunto começou a gravação, essa polêmica, eles me forneceram esse conjunto como contribuição para, olha, se você precisar, está na mão aqui. Esse conjunto de provas foi apreendido, inclusive na busca e apreensão na minha casa, como se fosse alguma coisa extraordinária. Estava no meu computador em casa uma pasta PPP PR323. Todos os atos legais praticados nesse processo. Eu não tive nenhuma participação em nenhum deles, a não ser no distrato aprovado no Conselho Gestor de Concessões. Só esse, único. E nenhuma influência, em nenhum momento eu interferi no edital, ou em alterações de edital, ou acolhimento de alguma reivindicação de algum possível participante. Nunca intermediei isso, não passou por mim. Certo. O senhor sabe dizer por que razão a data da entrega de abertura de envelopes foi postergada, prorrogada sucessivas vezes? Tinha alguma razão por isso? Doutor, já respondeu, né? Eu perguntei bem não, então tá bom. questão. Então tudo bem. Perfeito, só para fazer Tá a bom. questão aqui. Mas eu não tenho problema nenhum em reconfirmar. Não tem necessidade, já foi Está na respondido. primeira fase, não é? O senhor teve presente com o diretor-geral do DR, o Nelson Leal Júnior, solicitando, na verdade, no intuito de evitar que houvesse prorrogação desses prazos que estavam do certame. O senhor teve alguma influência em relação a isso? Teve alguma solicitação? Até, de repente, no sentido que o senhor falou, né? De botar a obra na rua, vamos dizer assim. Não, o que havia, como eu disse antes, havia pressa administrativa do governo em que saísse o processo para poder ter a obra em andamento. Mas eu nunca pedi para ele para adiar ou para não adiar o certame. Eles tomaram por moto próprio, por decisão deles, da infraestrutura e do DR, tomaram as decisões sem qualquer interferência da parte do gabinete do governador. Certo. Também não sei se o senhor respondeu a essa pergunta, mas vou fazer em todo caso. O histórico do relacionamento do senhor com a empresa Odebrecht. É restrito a esses episódios que eu relatei, a um contato em 2013 sobre o plano de zoneamento econômico e ambiental do litoral e ao processo da PPP 323. É restrito a isso, não tive qualquer outro relacionamento. Nunca estive com o senhor Marcelo Odebrecht, não tenho nada. E as pessoas que o senhor teve contato da Odebrecht nesses episódios, os Só nomes o delas? Luciano e o Luiz Bueno, unicamente essas duas pessoas. Tinha uma pessoa que às vezes acompanhava o Luciano nas conversas comigo, né? Mas eu não sei o nome, acho que é advogado, um rapaz novo, eu não sei o nome, nunca, não guardei o nome dele, ele talvez me conheça, eu não sei o nome dele. Certo. O senhor teve alguma participação na indicação das empresas Gel, América e Tucumã para formar o consórcio com a Odebrecht? Nenhuma. Algum momento houve alguma indagação por parte dessas pessoas da Odebrecht em relação à empresa do Estado, que seriam interessadas, alguma conversa nesse sentido? Como estava liberado para participação em consórcio, cada um procurou no mercado se ajustar conforme a conveniência. O governo não participou, não sugeriu, pelo menos da minha parte, jamais houve qualquer gestão nesse sentido. Certo. Eu creio que o senhor já respondeu essa pergunta, mas eu estou na dúvida, então eu vou fazer de qualquer forma a pergunta. O seu relacionamento com as pessoas ligadas à Conterne, sobretudo Pedro Rasch? Eu fiz uma pergunta, mas o senhor pode esclarecer se teve, qual foi a sua ligação, só se teve outras? Não, foi apenas esta conversa fatídica, da qual eu me arrependo por ter gerado uma tamanha confusão.
mas que ela foi fruto de uma pressão quase levada ao limite por um interlocutor informal da empresa. Apenas essa conversa, e nunca mais falei com ele, não tive qualquer contato. Da denúncia, pelo menos a conclusão que ela leva, é que houve uma tentativa de dissuadir o senhor Pedro Rache e da Contern de participar do certame. Queria entender melhor qual a sua versão dos fatos em relação a isso, né? Até eu não vou repetir aqui os trechos, né? Já foram ditos, mas eu queria entender qual a sua versão em relação a o que está errado nessa interpretação e por quê. A minha versão é que, na época, como a conversa foi o resultado de uma pressão de um interlocutor, e que a pessoa que sentou na minha frente, eu gastei boa parte do tempo jogando conversa fora, falando de coisas marginais ou até pessoais, em confidência, até pessoais. Eu me lembro que até cheguei a comentar com ele que meu filho estava estudando na Alemanha na época, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e uma inconfidência que não poderia ter sido, quer dizer, era o meu estilo de ser aberto, de não ter reservas, e depois eu procurei conduzir a conversa para despachar esse empresário, encerrar a conversa logo. Falei, como ele esperava falar sobre o assunto, eu toquei no assunto da PPP 323, mas procurei despachá-lo logo e encerrar a conversa. Não teve nenhum objetivo de eliminar, tanto não teve o objetivo de deixar ele, de impedir a concorrência, ou se teve esse objetivo, ele não surtiu efeito nenhum. Se ele interpretou dessa forma, não surtiu efeito nenhum, porque no dia seguinte eles foram ao DR para protocolar a participação deles na licitação. O primeiro prazo, eu acho que era dia 27 de fevereiro, se não me engano. E no dia seguinte, a conversa, eles foram lá protocolar para tentar participar. Acho que foi isso, mais ou menos essas datas. Então ele próprio, eu acho que não levou, passou a dar essa interpretação depois, conforme a conveniência, talvez, deles, de que possa ter havido alguma tentativa de prejudicá-los. Eu não tive esse comportamento, eu não tive essa intenção. Certo. Em relação a Vindouro, Vinhos e Bistrô, o senhor não figura no quadro societário. Não. Mas tem alguma razão pelo qual o senhor não aparece na... Não, a razão, a empresa é familiar, é da minha mulher e de uma filha minha. Certo. Como a legislação impede que uma pessoa seja sócio de duas empresas enquadradas no Simples, e o Vindouro está no Simples, e a minha empresa Start está no Simples. Certo. Então, na Start, agência de notícias, sou sócio eu e um filho. No Vindouro é a minha mulher e outra filha. Só essa é a razão. Certo. Agora, eu não tenho nenhuma ingerência sobre... Passei até agora. Colaboração, como eu estou sem fazer nada, fui lá fazer a carta de vinhos do Vindouro agora. Como eu conheço muito de vinho, fui dar minha contribuição. Estou trabalhando informalmente para ajudar a minha mulher. Sobre os valores depositados em espécie na conta da agência, o senhor já mencionou. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar em relação a isso? Não, eu acho que, assim, o que eu quero acrescentar, mais uma vez, é que esse assunto vai ser, eu confio que ele vai ser bem esclarecido documentalmente, com a perícia técnica que foi produzida, não apenas em 2014, mas em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Todos esses anos o comportamento é reto na relação entre Start, conta conjunta minha e da minha mulher, e a conta do Vindouro. O comportamento é reto. Não tem nada que possa dizer assim, esse aqui é suspeito. Não tem suspeição. Aliás, o próprio, no primeiro despacho que eu me lembro do Dr. Sérgio Moro, ele diz que os 75 mil reais, ele escreve isso, que se, apesar da aparente insignificância ou aparente desimportância do valor de 75 mil reais, ele poderá ser esclarecido, se for comprovada a sua origem, poderá ser tranquilamente esclarecido pelo interessado, por mim, né? Então, já tem essa ressalva dele próprio ali, que se eu comprovar a origem, e eu estou comprovando a origem não só de 2014, dos anos anteriores e posteriores a 2014, porque me interessa que não pairem dúvidas sobre a origem do patrimônio. Certo.
Por fim, em relação à Romani Indústria e Comércio de Saldiana, né? Sim. Ela pagou valores mensalmente à Start Agência, Sim. né? E qual foi a razão? Eu prestava serviços de assessoria de comunicação e marketing para a Romani. Tinha um contrato, foi feito em 2007. A gente produziu também pesquisas de mercado para a Romani, pesquisas de marca, vídeos institucionais, vídeos de treinamento para funcionários. Isso ao longo de 10 anos. Quer dizer, e havia um contrato anual, todo final de ano. Eu, como próprio diretor da Romani, depois aqui, em outra data, ao final de cada ano a gente fazia um relatório das atividades, prestava contas e era assinado um novo contrato para o ano seguinte. Então, um contrato que a cada ano a gente renovava. Ele começou num valor inferior, depois foi para, em 2011, ele foi para cerca de R$20 mil por mês, e em 2017, 16 ou 17, não me recordo agora, ele foi registrado em mais 10%, foi para 22 mil por mês, bruto. Esse é um contrato de prestação de serviços, serviços comprovados, relatórios de atividades, declarados, notas fiscais emitidas, balanço contabilizado. Então não há nenhuma, é uma relação entre privados e absolutamente transparente e confirmada por todas as partes. Não tem nada de diferente ali, nada de excepcional. Eu só lamento que a Romani possa ser exposta num momento desses. Eu não desejo que o cliente seja exposto. A minha parte sem mais. Obrigado. Pelas defesas, doutor Roberto, vou deixar o senhor por último. Alguma defesa? Alguma pergunta? Não, excelência. Não? Perfeito. Doutor Roberto, o senhor gostaria de direcionar algumas perguntas? Eu tenho, senhor Deunilson, essa gravação realmente ela é muito impactante. É o que é admitido pela defesa, é impactante. E eu gostaria que o senhor esclarecesse novamente ao juiz se depois desta gravação que o Pedro Racho fez do senhor, se a Conterne foi ao protocolo do DR um dia ou 2 dias depois para realizar o protocolo da proposta para participar dessa licitação. A informação que eu obtive depois do DR é que no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não sei precisar exatamente, foi no prazo, aquele período de 25 a 27 de fevereiro de 2014. Eles foram ao DR para protocolizar a participação na concorrência. O Ministério Público diz que esse seu ato de conversar com a Conterne seria para impedi-la de participar. Surtiu algum efeito a conversa? Não, acho que não, porque eles foram entregar a proposta e nem era essa minha intenção. Apesar da interpretação que se deu, não era essa a minha intenção. A minha intenção era ossos do ofício, receber uma pessoa que tinha sido insistentemente colocada, uma demanda que tinha sido insistentemente colocada por um representante informal da empresa aqui, e despachar a pessoa. Olha, aqui nós temos compromisso com a região, precisamos fazer uma obra exemplar. Objetivamente, senhor Deunilson, esta conversa com empresários da Conterne frustrou ou fraudou o caráter competitivo desta licitação? No meu entender, não, porque, como eu falei antes, pelo menos 20 empresas retiraram o edital e, que eu saiba, eu não conversei com nenhuma dessas empresas. Mas especificamente da Conterne impediu que eles fossem até o DR? Não impediu, obviamente que não impediu. Eles eram livres para apresentar a proposta. Senhor Deunilson, o Ministério Público ele não presume, ele diz que está comprovado na investigação que os depósitos na conta da Start de setembro a dezembro têm origem no dinheiro que a Odebrecht teria pago a título de campanha eleitoral. O Ministério Público diz isto, que esse dinheiro retornou na conta da Start a título de propina. Não. Ele diz objetivamente isso. Antes de 2014 e depois de 2014, nós vamos encontrar depósitos também em espécie na conta? Sim. Modus operandi idêntico. Idêntico, sempre no segundo semestre, entre outubro e dezembro de cada ano, quando o movimento do restaurante é melhor, final de ano, ele faz eventos de final de ano e tem uma receita melhor, ele consegue fôlego para ressarcir, para
a sócia e depois da sócia passar dentro da conta conjunta para a Start, ou para a conta conjunta ou para a Start. E como que esse dinheiro está contabilizado na volta da Start lá, Devolução. 2012, 2013, 2014, 15, 16 e 17? É a mesma forma? Em todos os casos está contabilizado, pode-se conferir nos balanços da empresa, está contabilizado como devolução de empréstimo ao sócio. Em todos os casos. Senhor Deonilson, o senhor ficou sabendo, por intermédio do seu Luciano Pisato ou do senhor Luiz Bueno, que a Odebrecht conversou com a Constern para acertar essa licitação? Doutor, eu vou identificar porque eu fiz essa exata pergunta para ele tá lá bom. atrás, sobre esse mesmo termo. O senhor ficou sabendo quando disso, Do quê? desse fato? Da conversa? Soube agora, pelos autos do processo, que ele teve, que eles teriam conversado com a Conterra previamente, teriam ajustado alguma coisa, quer dizer, se houve alguma coisa, Só para não constar isso, conduz. o senhor já tinha falado lá atrás, só para constar, só para a gente... Senhor Deonilson, só para terminar, essa gravação foi em fevereiro de 2014. O senhor sabe por quê? Ficou adormecida há 4 anos essa gravação e só veio à tona em maio de 2018? Eu posso imaginar que ela fez parte de uma estratégia de vingança do senhor Tony Garcia contra membros do governo do estado, porque talvez ele não tenha conseguido as vantagens ou os negócios que ele pretendia no governo do estado. Comigo ele nunca conseguiu nada. Senhor Deonilson, o senhor foi interceptado. Suas comunicações foram interceptadas. Sim. Seu telefone, especialmente. Sim, Durante a campanha. do ano passado, de 2018. Que tipo de trabalho que está comprovado pelas interceptações telefônicas que o senhor fazia? Arrecadação financeira ou trabalho de propaganda, de comunicação? Não só o fruto da interceptação telefônica, como também os documentos arrecadados na minha casa comprovam que a minha participação na campanha de 2018 se restringia à área de comunicação, como aliás foi em todas as campanhas. Eu sempre tive essa atuação dedicada especificamente à área de comunicação e marketing das campanhas eleitorais. E o ano passado não foi diferente. Agora, como aconteceu esse processo, até o meu contrato com a produtora da campanha foi apreendido e é mais um item que entra na minha conta de prejuízo, porque eu levei o calote da campanha, como eu saí em setembro, fui preso dia 11 de setembro, eu nunca recebi o valor que eu tinha acertado com a campanha e nem vou receber mais, porque eu não tenho de quem cobrar. Senhor Deonilson, quem que era nessa época, se o senhor sabe, o coordenador financeiro da campanha de 2014? 2014 era o Juraci Barbosa Sobrinho. Só isso, doutor. Muito obrigado. Perfeito. Podemos encerrar então. Senhor